Gente, vamos falar sério. Os campeonatos estaduais precisam acabar. Quer saber mais sobre isso? Chega junto. O papo hoje é campeonato estadual, na realidade, campeonatos estaduais. Por que que eles precisam acabar, Leandro? Chega junto, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, a galera que gosta de futebol e mais um pouco. É a ideia aqui do canal do Leandro Dias, que está só começando. Então vamos nessa. Inscrição, likezinho, não custa nada, é de graça. Se você puder contribuir com um Pix para fortalecer aqui o canal, que como eu disse, está só no início. Você manda o Pix, dá aquela moral, tá bom? E vamos seguir com o vídeo, com o tema do vídeo, que são os campeonatos estaduais. Por que que os campeonatos estaduais precisam acabar? Há sei lá, uma áurea em cima deles, que os campeonatos estaduais são charmosos, tem toda uma tradição envolvida. Os campeonatos estaduais já valeram muito mais do que o brasileiro, até do que Libertadores, tudo isso é verdade. Eu não esqueço, eu não ignoro o que foram os estaduais para o futebol brasileiro. O início de tudo, o Campeonato Carioca, que foi um dos mais antigos do nosso país, eu que sou do Rio de Janeiro, sei muito bem disso, sei o valor que tem um estadual, como torcedor do Fluminense, vibrei muito em 95, para mim, o maior campeonato estadual da história, sou um pouco suspeito para falar, mas a realidade é que nos últimos anos ele vem definhando por uma série de razões que vamos abordar aqui nesse vídeo, e que, infelizmente, se sustenta em subjetividades, como eu acabei de colocar, e que muita gente acaba usando esse tom tradicional, essa ideia de que os clubes pequenos, por exemplo, não sobreviveriam sem os estaduais, para poder manter muita gente com dinheiro no bolso. E é preciso falar a verdade, é preciso colocar o dedo nessa ferida para que a gente tenha um futebol brasileiro cada vez maior. E é por isso que eu peço essa reflexão aqui com vocês. Vamos lembrar, alguns anos atrás, se não me engano, 2014 ou 15, teve um personagem que vocês conhecem muito bem, que deu essa entrevista aí, ó. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. Vamos jogar Rio-São Paulo, vamos jogar Sul e Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Acaba. O Fred é um visionário, né? Desde aquela época, 10 anos atrás, ele já falava que já deveria acontecer há muito tempo. Claro que naquele momento ele estava irritado com a arbitragem, que foi prejudicial ao Fluminense num jogo importante. Mas eu trouxe essa fala do Fred para corroborar, claro, né? Infelizmente, os clubes, os cartolas, os jogadores, eles só entram numa uma fúria, numa indignação sem igual quando são prejudicados, né? Quando o campo é ruim, quando o árbitro atrapalha. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a coletividade. A gente tem que parar de ficar olhando para o próprio umbigo, especialmente os cartolas, e entender que todo mundo junto fora de campo é fundamental para a gente construir o futebol brasileiro cada vez melhor, mais competitivo e, finalmente, mais rentável. No final das contas, é o que interessa para essa galera. Então, pessoal, a gente precisa ter um pouco de maturidade, esquecer essa coisa da tradição, do amor, do charme, para a gente se atentar a alguns detalhes. Tirando o campeonato estadual de São Paulo, que ainda você tem clubes mais fortes, clubes chamados pequenos, você, por exemplo, no brasileiro desse ano, você vai ter Mirassol jogando a Série A, o Bragantino ficou, vai ter 6 clubes de São Paulo. São Paulo sempre foi muito forte, seu interior, enfim. Mas a realidade dos outros estados da federação é que a gente está falando de campeonatos extremamente deficitários. Campeonatos que, falando da parte financeira, não contribuem com absolutamente nada. Pegando o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que é o segundo campeonato mais forte do país,
os clubes, eles, de maneira inegável, têm prejuízo com suas partidas. Se lota um estádio ali do Bangu, Moça Bonita, que cabe 2, 3 mil pessoas, você continua tendo prejuízo de 100, 150 mil reais. Você vai jogar no Maracanã, o Flamengo e Boa Vista, mesmo que o Flamengo bote 20 mil, 30 mil pessoas, que é um ótimo público, você ainda vai ter prejuízo em função dos altos custos do Maracanã, e tem taxa de federação. Enfim, o primeiro ponto para a gente analisar é a rentabilidade. O campeonato estadual, ele é deficitário. Os campeonatos estaduais são deficitários. Eles atrapalham as finanças já combalidas dos clubes que disputam. Inclusive dos pequenos, que alguns, em algumas federações, eles têm um certo incentivo, mas, claro, muito menos do que os clubes grandes. Esse é o primeiro ponto. O segundo, para nós, amantes do futebol, mais importante, é a competitividade. Os campeonatos estaduais são muito fracos, são muito ruins de assistir. Cada vez pior. Você para ver o jogo do seu time, seja ele qual for, um time grande, um time médio contra um time menor, dificilmente esse jogo vai ser de qualidade. Primeiro, porque os gramados são muito ruins. Segundo, que os campeonatos estaduais são inflados, são muitos times. Então, com muitos times, você acaba diluindo os melhores jogadores desses clubes pequenos em vários pequenos. Você não fortalece esses clubes pequenos. Se você tem campeonatos estaduais, por exemplo, com menos equipes, mais enxutos, aqui no Rio, você tem os 4 grandes, mais 4 pequenos, você consegue reunir nesses 4 pequenos os melhores jogadores que eles conseguem contratar. Com 8 pequenos, você dilui muito isso, então torna a competição ainda mais frágil do ponto de vista técnico. Os campos influenciam, muito ruins, grande parte deles, pelo Brasil afora, então torna a competição pouco atraente. Ninguém para ver o campeonato estadual para, vou ver um jogo de futebol legal. O cara para ver, para torcer para o time dele. Mas ele tem praticamente a certeza de que vai ver o jogo ruim. Então, além da parte financeira pesar para os clubes, você não tem um bom espetáculo, você não tem um bom jogo de futebol. E a terceira questão, que eu acho também muito importante, é a dificuldade de você entender as regras. Em alguns campeonatos, elas mudam sempre, geralmente para favorecer os clubes maiores de cada federação. Você fica completamente perdido. Em alguns campeonatos, o Paulista, por exemplo, é uma regra absurdamente esdrúxula, um negócio esquisito. Você tem 4 grupos, são 16 clubes aí, um enfrenta o outro do outro grupo, aí classifica, aí você pode ter um clube em um grupo que fez 6 pontos, mas classifica, outro fez 12 e fica fora. É uma confusão danada as regras dos campeonatos estaduais. E a quarta questão, que eu acho, para mim, a mais importante de todas, calendário. Dirigentes, jogadores, treinadores, entra ano, sai ano, vivem reclamando de calendário. São muitos jogos, são 70 jogos por ano, ninguém aguenta isso, é quarta e domingo toda hora, não tem preparação. Aí o treinador começa mal o campeonato estadual, é demitido, aí reclama do calendário, aí vem campeonato brasileiro, aí tem que jogar brasileiro esse ano. Né, para Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, você tem o Super Mundial de Clubes, tanto que os campeonatos começaram antes. Enfim, o calendário é algo sempre muito debatido, sei lá, desde que eu me entendo por gente. Como é que você resolve isso? O que atrapalha o calendário do futebol brasileiro? São os estaduais. Se você acaba com os campeonatos estaduais, você resolve o calendário. E aí a pergunta, por que ninguém acaba com os estaduais? Se ele é deficitário, se ele não é competitivo, os jogos são de mau nível, se as regras são esdrúxulas, se atrapalha o calendário. Por que os estaduais não terminam, Leandro? E aí entra a parte política, minha gente. As federações de futebol, elas se tornaram, já há muito tempo, empresas privadas que visam lucro. E qual é o momento que ela ganha mais dinheiro? É quando existem os campeonatos estaduais. Você negocia as cotas de patrocínio de TV, que as federações também abocanham. Você tem as taxas, né? Por exemplo, aqui no Rio, os jogos são deficitários, mas a FERJ sempre tem lucro. A Federação do Estado de Futebol do Rio sempre tem lucro. Você tem uma taxa lá que você tem que pagar para a FERJ. E certamente nos outros estaduais também acontece da mesma forma. Mas por que não termina? Porque os estaduais alimentam essas empresas privadas que só visam lucro, que são as federações.
Aqui no Rio, o Fluminense foi o criador da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, décadas atrás, para servir como um mero órgão regulador, que vai controlar ali a arbitragem, quem vai apitar o jogo, cartões, quem está suspenso, quem não está. Mas os clubes deram tanto poder para as federações que hoje elas são as donas das competições, e não os clubes, que são os atores do espetáculo. E como é que você tira o poder das federações que, por sinal, têm poder de voto na CBF? Por que a CBF não resolve o problema? Primeiro, porque ela não quer, ela só pensa em seleção, que é o que dá dinheiro para ela. Fazia amistosos lá com a Estônia e com o Azerbaijão para ganhar dinheiro, que não serve para nada, só para encher o bolso lá dos engravatados. As federações, elas têm poder de voto nas eleições da CBF, e a CBF quer ter, claro, as federações próximas. E como é que ela faz isso? Mantendo os campeonatos estaduais para que as federações continuem lucrando. E os clubes cada vez perdendo tempo, prejudicando o calendário, disputando os campeonatos em gramados de péssima qualidade. Ah, mas e os pequenos, Leandro? Como é que os pequenos vão sobreviver sem campeonato estadual? Você vai me perguntar. Ora, se você acaba com os estaduais, você vai ter uma janela maior de jogos e você pode prolongar o calendário anual do futebol brasileiro. Temos 4 divisões hoje vigentes, Série A, Séries A, B, C e D. Faz como na Inglaterra, aumenta para Série E, Série F e assim por diante. Você faz um calendário anual nacional e coloca esses clubes para poder ficar em atividade. Os clubes vão jogar de fevereiro, meados de fevereiro ou março, até dezembro. Eles vão ter um calendário. Porque hoje o que acontece? Aqui no Rio, a maioria dos times cariocas, por exemplo, não tem divisão. Você tem o Volta Redonda, que subiu para B, acho que o Madureira está na C, tem uns 2 ou 3 que disputam Série D. Os outros não tem calendário, meus amigos. É só campeonato estadual, vai jogar 3 meses e acabou o ano. Como é que você mantém eles em atividade? Você fazendo um calendário anual nacional. Você faz uma Copa do Brasil maior, regionalizando, você faz uma Série D, Série E, Série F, começando em março, terminando em dezembro, para manter esses clubes em atividade. Você vai gerar emprego e você vai colocar grana para esses clubes. Só que isso precisa ter incentivo da CBF. A CBF tem interesse? Não tem, né? Ela quer saber de seleção brasileira, ter voto das federações para fortalecê-las com esses falidos campeonatos estaduais. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha do que eu acabei de dizer? Faz sentido, não faz? Coloca aqui nos comentários, vamos fortalecer esse debate. Antes de sair, você já sabe, não vai me dar esse desgosto, dá essa moral, porque não custa nada. O like aqui nesse vídeo, a inscrição também, se puder compartilhar com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, saudações, até a próxima.